Olá pessoal, hoje a gente vai ter aula sobre equação de segundo grau. Então, começando. O que é uma equação de segundo grau? É uma equação de segundo grau, é uma equação polinomial e que possui duas incógnitas x, sendo uma delas elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado é quando a gente eleva a 2, certo? A gente chama de equação de segundo grau as equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencentes aos reais, onde a sempre vai ser diferente de zero. A gente tem o a, essa vai ser o termo, o coeficiente, que sempre vai estar colado com x ao quadrado aqui, certo? Ele vai ser o único que vai ser igual a zero, porque se ele for igual a zero, o x ao quadrado se zera, e isso aqui se torna a equação do primeiro grau, certo? Mas B e C podem ser igual a zero, mas isso a gente vai ver lá mais pra frente. A vai ser o coeficiente principal, que vai ser com a incógnita ao quadrado, como está aqui. B vai ser o coeficiente secundário, que o coeficiente secundário vai ser o que acompanha o x normal. E C, que vai ser um termo independente, que não vai estar acompanhado de nenhuma incógnita. Aqui a gente tem um exemplo. 2x ao quadrado mais 5x mais 3. O 2 vai ser o coeficiente A, o 5 vai ser o coeficiente B e o 3 vai ser o coeficiente C. Aqui a gente tem, se a gente pensar, ax ao quadrado mais bx mais c, certo? A gente vai ter dois tipos de equação. A equação completa e a equação incompleta. A completa vai ser quando a equação tem termos A, B e C, todos eles diferentes de zero. E a equação incompleta vai ter dois tipos, um quando B vai ser igual a zero e outro quando C for igual a zero. Lembrando de novo que A sempre tem que ser diferente de zero. A gente vai primeiro aqui saber como é que a gente resolve a equação de segundo grau completa, que vai ter A, B e C. O primeiro passo é a gente achar o discriminante delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ele pode dar maior do que zero. Se ele der maior do que zero, a gente tem duas raízes diferentes e reais. Se ele der igual a zero, nós temos apenas uma raiz real. Agora, se delta der menor do que zero, nós não vamos ter raiz. Então, se você calcular o delta e ele der menor do que zero, um número negativo, você não precisa calcular mais nada, que ele não vai dar nenhum número. O segundo passo é realizado caso o discriminante delta seja igual ou maior que zero. Como eu acabei de falar, se ele der menor do que zero, a gente não precisa fazer mais nada. Esse passo consiste em substituir as letras pelos valores da fórmula de Bhaskara e calcular as raízes. A fórmula de Bhaskara é essa: x ou ele é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, certo? Aqui a gente tem um exemplo, que vai ser calcular as raízes de 5x ao quadrado mais x mais c igual a zero. Aqui a gente já tem que a vai ser igual a 5, aqui que está colado com x ao quadrado, b vai ser igual a 1 e c vai ser igual a 6. Ao calcular delta, a gente vai substituir esses valores nessa fórmula aqui. Então, vai ser delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 6. 1 ao quadrado é 1 e 4 vezes 5 vezes 6 é 120. Então, a gente tem 1 menos 120 vai ser igual a menos 119. Aqui a gente percebe que deu um número menor do que zero. Como ele dá um número menor do que zero, a equação não vai ter raiz nenhuma. Como ela não vai ter raiz nenhuma, a gente não precisa fazer a fórmula de Bhaskara. Aqui a gente tem outro exemplo, que vai ser 4x ao quadrado menos 4x mais 1. A gente tem que é igual a 4. C a gente tem que é igual a menos 4. Se vocês perceberem aqui, ele não está positivo. Como ele não está positivo e a fórmula padrão é ax ao quadrado mais bx, a gente tem que o b vai ser um número negativo, menos 4. E c vai ser igual a 1. A gente aplicando ele nas fórmulas de delta, a gente tem que menos 4 ao quadrado. Observem também aqui um ponto muito importante, é que a gente não elevou apenas o 4 ao quadrado. A gente colocou menos 4 entre parênteses e eleva tudo isso ao quadrado. Se a gente colocar só o 4 ao quadrado, vai dar erro na nossa conta. Então, menos 4 ao quadrado, que vai dar igual a 16, e menos 4 vezes 4 vezes 1, que também vai dar 16. Sendo assim,
o delta vai ser igual a zero. Como ele é igual a zero, a gente tem apenas uma raiz. E como a gente viu, como ele é igual a zero, a gente também pode seguir para fazer o passo 2, que é aplicar a fórmula de Bhaskara, certo? Aqui a gente tem todos os dados necessários, A, B, C e o valor de delta, e a gente vai substituir na fórmula. Como a gente vai substituindo na fórmula, a gente tem aqui menos. Como é menos B, a gente vai ter menos 4, que no final vai dar um número positivo 4, mais ou menos raiz de zero, que é 0, sobre 2 vezes 4, que vai ser 2 vezes A. Como menos 4 vai dar igual a 4. Mais ou menos 0, como é igual a 0, esse termo aqui não vai atrapalhar em nada na nossa conta. E 2 vezes 4 é 8. 4 dividido por 8 vai dar 1 sobre 2. Tá vendo? A gente teve apenas uma raiz, já que delta deu igual a 0. Aqui a gente tem outro exemplo. De x ao quadrado menos 5x mais 6. A gente tem que igual a 1. B, a gente tem que igual a menos 5. E C, a gente tem que igual a 6. Aí vai explicar na fórmula para descobrir esse delta, em que a gente vai ter menos 5 entre parênteses ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Isso vai dar o resultado 1. Como ele é igual a 1, ele vai ser maior do que 0. Então, a equação vai ter duas raízes. O que quer dizer que tem duas raízes? O x pode ter dois valores diferentes. E como ele é maior do que 0, a gente pode ir para o passo 2, que é aplicar todos esses dados aqui na fórmula de Bhaskara. Quando a gente aplica, lembra que eu falei que tem duas raízes? Primeiro, a gente vai ter o x1, então a gente chama de x1 e de x2. Como é que a gente vai distinguir isso? Porque aqui na equação a gente tem mais ou menos raiz de delta. Então, o x1 a gente vai considerar só como se fosse somando raiz de delta e o x2 subtraindo a raiz de delta. Mas bora continuar. Menos b, menos 5, que no final vai dar 5, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Aí o x1 a gente vai apenas somar. 5 mais 1, que é raiz de 1, vai ser igual a 6. E 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Então, x1 vai ser 6 sobre 2. Então, x1 vai ser igual a 3. Já no x2, a gente vai subtrair pelo resultado da raiz de delta, da raiz de 1. Então, vai ser 5 menos 1. E 2 vezes, só vai mudar isso, 2 vezes 1. Como 5 menos 1, a gente vai ter que é 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, a solução aqui vai ser 3 e 2. O x, se você substituir, uma coisa importante, como é que você vai saber que você achou os valores certos? Você substitui os valores de x na equação. Por exemplo, se eu substituir 3 em x aqui, a gente vai ter, por exemplo, 3 ao quadrado, 9, menos 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Então, 9 menos 15 é 6. Menos 6. Menos 6 mais 6 é igual a 0. Então, aqui a gente sabe que 3 pode ser, para respeitando a igualdade, vai ser um valor daqui da equação. Agora, bora tentar com 2. 2 ao quadrado é 4. Menos 5 vezes 2 é 4. 5 vezes 2, na verdade, é 10. Menos 10, né? Então, 4 menos 10, menos 6. Menos 6 mais 6 igual a 0. Então, aqui a gente realmente tem que x1 vai ser igual a 3 e x2 vai ser igual a 2. Já uma equação de segundo grau incompleta é quando ela tem c igual a 0 e quando tem b igual a 0. Quando ela tem essas duas ocasiões, a gente pode continuar utilizando a fórmula de Bhaskara, do mesmo processo que a gente fez agora no início. Porém, existem modos mais simples e rápidos em que o trabalho é bem menor, né? Bora considerar que o primeiro caso é quando c é igual a 0 e o segundo caso é quando b é igual a 0. Então, bora lá. Quando c é igual a 0, nós podemos isolar o x e desenvolver a equação. O que isso quer dizer? Aqui está essa equação, né? 3x ao quadrado menos 2x. A gente não tem nenhum c, você percebe? C é o que não tem nenhuma incógnita. Então, ao isolar o x, o que quer dizer isolar? A gente tira o x e meio que divide, por exemplo, 3x ao quadrado dividido por x vai ser igual a 3x. E menos 2x, 2x dividido por x, bora lá, menos 2. A gente está isolando o x, tirando ele aqui e colocando o resto dentro de parênteses. Tendo isso, a gente tem que respeitar essa igualdade, né? Isso daqui só vai dar 0
se x só vai dar 0 se x for igual a 0 ou se 3x menos 2 for igual a 0. Sendo assim, se 3x menos 2 for igual a 0, a gente tem que x é igual a 2 sobre 3. A gente fazendo vários casos, a gente percebe que quando c for igual a 0, a solução sempre vai respeitar isso. Um dos raízes sempre vai ser igual a 0 e a outra sempre vai ser igual a menos b sobre a. Bora ter a prova? Esse é o resultado aqui. Qual é o valor de b? b é 2, né? Tá vendo? Menos b. Agora, b é igual a menos 2, na verdade. Menos 2 igual a 2. Isso. A vai ser igual a 3. Então, a gente tá vendo aqui que respeita essa solução aqui. Já no segundo caso, a gente tem quando b for igual a 0. Quando b for igual a 0, a gente vai desenvolver a equação. Aqui a gente tem a equação x ao quadrado menos 2. Você percebe que não tem nenhum termo aqui só com x sozinho, né? Então, a gente desenvolvendo, a gente vai passar o 2 para o outro lado. E como o 2 está ao quadrado aqui, ele vai passar como raiz. Agora, ele vai passar como mais ou menos a raiz daquele número. Aqui, no caso, mais ou menos raiz de 2. A gente fazendo vários casos, a gente percebe que a solução sempre vai dar mais ou menos a raiz de menos c sobre a. Bora fazer a prova aqui? Aqui a gente tem que c é igual a menos 2. Como é menos c, menos 2, igual a 2, certo? E a é igual a 1. Então, aqui a gente percebe que respeitou essa solução aqui padrão. Então, é isso, pessoal, por hoje. Obrigada, façam a lista de exercícios. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar aos seus tutores, ou até eu mesma, ou a Itla. E é isso. Até mais.